Já faz 2 dias que eu menciono aqui a questão do julgamento. Hoje a gente vai ver um caso em que é muito bacana que a gente julgue, e julgue bem severamente. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shoftim, hoje focando nos parágrafos 6 e 7 do Zohar, 6º ano de leitura. Bom, segundo a Kabbalah, eu acho que não é novidade para ninguém, nós temos 2 instintos dentro de nós, às vezes chamadas também inclinações, 2 inclinações. Uma boa inclinação e uma má inclinação. Grosso modo, tá? Eu vou ser simplista. A boa inclinação é aquela que nos conecta com a luz. Então é aquela que faz a gente se aproximar da luz. E a má inclinação faz o oposto, né? Ou o bom instinto e o mau instinto. E aí o Zohar conta para nós que, embora para outros casos a gente deva usar o nosso julgamento com parcimônia, como a gente falou nos outros vídeos da semana, tem um caso em que a gente deve julgar abundantemente, sem medo, sem parcimônia, e inclusive com muito rigor, como se fala em português, com a mão forte, com a mão pesada. É justamente quando se trata da nossa má inclinação. Então quando a gente percebe que algo dentro de nós está fazendo a gente se desconectar da luz, isso é a má inclinação. E aí, diz o Zohar, você tem que perceber isso rápido e você tem que fazer um julgamento. O que significa esse julgamento? Emitir um valor, né? Olha, isso não está legal, isso não está bom, e eu quero ver o que eu faço com isso. Ou seja, o Zohar diz que não é só julgar, porque vamos lembrar que se a gente falar de processo judicial, muitas vezes julgar é o primeiro passo. Depois eu tenho que dar uma sentença e executar a sentença, né? Definir a pena. O Zohar diz que aqui é a mesma coisa. Então eu tenho que perceber que a minha má inclinação está fazendo algo que eu não gosto, dar esse rótulo, isso é o julgar, e aí eu tenho que dar uma sentença, certo? O que eu vou fazer com essa má inclinação que está fazendo algo que eu não gosto? Essa sentença, inclusive diz o Zohar, pode ser uma sentença forte, né? Como eu falei, julgar com mão forte, pode ser uma pena capital. Segundo a Torá, você tem pena capital, pena de morte, tá? Tem 4 tipos que eu não vou entrar em detalhe. Mas o Zohar até explica simbolicamente o que elas representam. Se não me engano, nos vídeos de Shoftim do ano passado, ou de 2 anos atrás, eu falei disso. Qualquer coisa vale a pena dar uma olhada. Mas o Zohar diz então, eu preciso dar uma sentença de como é que eu vou punir essa má inclinação, para que ela pare de fazer o que ela está fazendo, e aí aplicar essa sentença, claro, também, né? Senão o sistema fica leniente, como a gente às vezes vê em alguns países, inclusive no Brasil. O sistema judiciário até chega a pôr a pena e não cumpre a pena, né? Então, aí quando eu percebo isso, eu tenho um sistema judiciário completo funcionando dentro de mim. Que vamos lembrar, é o que a Torá pede para nós nessa porção. Nós estamos lendo uma porção que se chama Shoftim, pessoal, que significa juízes. A porção começa dizendo, você tem que ter juízes e guardas nos seus portões. E a Kabbalah diz para nós que esses portões somos nós mesmos, né? E olha que legal, tem que ter juízes e guardas. Por que juízes e guardas? Justamente pelo que a gente está falando. Os juízes para definir, né? Olha, tem algo sendo feito errado e tem que ter uma sentença, e o guarda para ir cumprir a pena, né? Para que essa pena seja cumprida. Bom, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente acaba sendo severo com os nossos erros, a gente acaba sendo severo com as nossas falhas, com as nossas desconexões da luz, e obviamente a gente acaba se conectando mais com a luz. Ou seja, em último termo, o que acaba acontecendo? Nós acabamos nos melhorando como pessoas. A gente acaba se aperfeiçoando, a gente acaba se tornando seres humanos mais evoluídos, melhores, mais próximos do Criador. Um bom dia a todos e tudo de bom.